Então, pessoal, chegamos ao final de Chespirito Sin Querer Queriendo. E eu devo confessar pra vocês que eu já sinto aquele vazio de uma sériezinha pra gente maratonar toda semana. Pois é, galera, a gente chegou ao fim dessa saga e eu tô muito feliz de ter trazido aqui os 8, né, o resumo, o que eu achei, minhas opiniões, enfim, dos 8 episódios de Chespirito Sem Querer Querendo, que está na Max, né, que estreou no dia 5 de junho, semanalmente vinha um episódio pra gente falar. Pois é, então, se você ainda não está inscrito aqui nesse canal, tá na hora de você se inscrever, né, porque a gente agora vai trazer novidades bastante legais. E vem aí pra vocês, meninas dorameiras de plantão, o quadro Dorame-se com Pipoca. Gente, eu tô preparando isso com muito carinho pra vocês, que a gente vai falar de doramas no geral, né? Pelo menos por enquanto, uma vez por semana. Tô cheia de doramas aqui, porque sim, galera, eu também curto assistir um K-draminha bem legal. Oi, meu nome é Luciana Ligório, seja bem-vindo, né, mais uma vez aqui. E hoje a gente vai falar desse último episódio de Chespirito, que foi algo assim, uma série que trouxe um monte de revelação, né, e também, além dessas revelações, para além disso, algumas ideias um pouco erradas, divergentes do que era a vida real, mas também com bastante humor e pitadas de emoções, assim, seríssimas, né? Muitas coisas na série não eram tão de acordo com a vida real, porque eu já expliquei, quem escreveu isso foi o filho do Bolanhos, mas esse 8º episódio, gente, ele trouxe algumas revelações, assim, de coisas que eu não sabia, aliás, sobre o Bolanhos, né? Sobre a vida dele em si, o que se tornou esse ícone, né, da cultura latina no mundo, que era Roberto Gomes Bolanhos. Então vamos fazer essa viagem comigo pelo último episódio da série e a gente vai destrinchar ele aqui com muito amor, tá bom? Bora lá! Então tá bom, vocês lembram que no último vídeo, no final do 7º episódio, Bolanhos lá em 78, lá em Acapulco, quando tudo começou a desmoronar, ele meio que faz uma promessa pra Florinda Mesa, né, no caso, interpretada aqui com o nome de Margarita, que chegando no México eu resolvo, né? Eu te prometo que eu vou pensar. Mas chegando no México em 78 ainda, ele e Graciela resolveram recomeçar. Dá a entender, porque a série não mostra essa conversa. Só mostra a conversa dele dizendo que não poderia se compromissar com ela e que ele se sentia na responsabilidade, porque ele era um homem casado. E sendo um homem casado, ele não poderia se relacionar com ela. Uma outra coisa que ele fala com ela também é que ele já não pode ter filhos. Ele foi vasectomizado, uma vez que seu casamento lhe gerou 6 filhos com a Graciela Fernandes. Então, ele fez uma vasectomia. Ele já não podia mais ter filhos. Mas, como sabemos, a Florinda Mesa abriu mão do sonho de ser mãe. Né? Ela disse que isso era uma decisão dela e que ela que tinha que resolver e que, enfim, né? Por amor a ele, ela abriu mão de ser mãe. Se casou com ele e não pôde ter filhos, tá? Mas vamos lá, seguindo disso, eles começaram a tentar, galera, tentar levar o casamento, mas acontece que nesse período também, entre 77 e 79, foi um período em que o Chaves começou a ficar conhecido no mundo, né? Então, em contraste com a sua carreira, que estava alavancando cada vez mais, o seu casamento estava definhando cada vez mais, porque ele e Graciela não se entendiam mais, ele não tinha tempo para a família, então isso era um contraste o tempo todo na vida dele. E Florinda Mesa estava o tempo todo ao derredor, né, galera? Ao derredor, ela estava ali o tempo todo. E acontece que Bolanhos se apaixonou por ela. Então vamos lá, um contraste aqui, tá? Na série, mostra, como eu disse pra vocês, a Florinda como uma cobra, uma megera e tudo mais. Na série mostra que ela é quem ficava meio assim, dando bola pra ele, tá? Se você reparar bem, no início, no episódio em que a Margarita aparece a primeira vez, ele já olha pra ela com um olhar malicioso, né? Mas até aí é só isso.
achou ela bonita, achou ela linda, mas ele olha pra ela com um olhar malicioso, tá bom? Bom, isso os anos foram passando, as coisas foram acontecendo, o Chaves foi acontecendo, enfim, a Vila, o Chapolin, e a Florinda conta que, na verdade, quem ficou atrás dela por alguns anos foi Bolanhos. Ela, sim, chegou a ficar noiva do Segoviano, que, na verdade, lá na série é representado com o nome de Mariano, mas o nome dele era Segoviano. E ela chegou a ficar noiva com ele e rompeu, né, com ele quando ela começou a ter o caso com Bolanhos. Ela realmente viu que ela não queria casar com ele, né? Mas que foi ele que insistiu. E, na verdade, não foi ela que ligou para falar que estava se sentindo solitária, não. Palavras da Florinda Messa, quem ligou para ela foi ele, para dizer que ele se sentia solitário, longe de casa e blá, 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 blá. Então a série coloca isso nas costas dela, mas ela fala que quem ficava atrás dele, encengando, como diz a minha família, né? Tava encengando atrás dela, era ele. Então, enfim, o fato é que Roberto Bolanhos traiu sua esposa com Florinda Messa. Ele traiu a Graciela. O casamento deles começou a deteriorar mesmo em 77, quando começou esse casinho, entendeu? E aí o negócio foi ficando feio, enfim. E em meados entre 78 e 79, a Graciela pediu pra ele sair de casa, literalmente. Ela falou com ele, olha, não dá mais pra mim, eu não consigo e tal. Na série mostra uma Graciela bem participativa na vida, assim, pública, né? Mas na vida real a Graciela sempre foi aquela que agia por trás dos bastidores, que ajudava ali um pouquinho com os figurinos, mas era uma mulher totalmente do lar, né? Assim, que cuidava dos seus filhos e da casa e tudo mais, tá? Então, ela era dedicada a Roberto Bolanhos, né? Ela tinha... a vida dela não era Chespirito, era Bolanhos. Mas aí chegou entre 78 e 79, por quê? Não sabemos ao certo. Durante alguns anos, o Roberto Bolanhos viveu em hotéis, tá? Alguns anos não, né, galera? Algum tempo. Ele viveu em hotéis e logo depois ele se juntou para viver com a Florinda Messa e ficaram juntos até o falecimento dele, a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas ele só se casou com a Florinda Messa em 2004, galera, 27 anos depois de ter começado o romance lá em 1977. É doido, né? Isso é muito doido. Mas enfim, galera, prosseguindo aqui, né? A carreira do Roberto, ela foi marcada, assim, por muito sucesso. Quando o Chaves saiu para o mundo, primeiro lugar, né, foi para a América do Sul. Então foi ali, China, Chile, Chile, né, Argentina, Venezuela. Então, o Chaves ficou mega conhecido, né, gente? Também teve Colômbia, então o Chaves ficou muito conhecido. E eles saíam em turnês de teatro mesmo, em que eles apresentavam o Chaves ao vivo, né, fazendo os personagens ali ao vivo. Porém, em 1978, lá em Acapulco, começou a ter aquele probleminha, aquele embate, né? E a equipe já não estava mais se entrosando muito. Ramon Valdez, que era o Seu Madruga, ele também já estava tentado a ir trabalhar no programa do Kiko, que de fato aconteceu no futuro, tá? Ele resolveu sair do Chaves no futuro, né? E foi trabalhar no programa do Kiko, que é o Frederico, como eu disse, ou que é Kiko, também tinha esse nome, que é Kiko, né? Programa na Venezuela, tá? Mas aí ele começou a sentir. O Ramon Valdez era um amigo pessoal de Roberto Bolanhos, com quem eles trocavam ali confidências e trocavam conselhos, mas ele não foi a favor do romance de Florinda Messa. Outra coisa também é que o romance com Florinda Messa fez com que os atores sentissem que ela era simplesmente uma mulher assim, que estava tendo privilégios dentro da equipe, até antes de eles assumirem esse romance. Então o pessoal meio que tinha uma implicânciazinha com ela nessa época. E aí, como eu disse, estava acontecendo esse contraste na vida deles, eles saindo de casa, mas fazendo muito sucesso, ou seja, construiu um império de sucesso com seus personagens, mas não conseguiu manter a sua família. A sua família, que era o seu patrimônio, que ele deveria ter pensado em primeiro lugar, né? Isso, galera, infelizmente, é o retrato da vida real,
né? Quando a pessoa começa a fazer muita fama, ela perde a sua privacidade e perde muitas vezes o direito sobre o seu tempo. A sua agenda não é mais sua, a sua vida não é mais sua. E isso acontece, assim, muitas e muitas vezes na vida de muitos e muitos artistas, né? Infelizmente, o Bolanhos, ele pagou um alto preço, né? Ele pagou esse preço da fama. E isso foi cobrado dele muitas vezes, né? Mas também a sua, como é que eu vou dizer? A sua safadeza, né? Porque, como eu já disse várias vezes, ele era, assim, muito mulherengo, mas ele se apaixonou pela Florinda Messa. Ele se apaixonou por ela. E isso trouxe muitas coisas, né? Assim, muitas mudanças em sua vida. Vamos falar do Carlos Villagrán, ou Villagrán, ou do Kiko, né? Que aí a gente vai falar do personagem real. Bom, na série, ele deixa retratado bem o seguinte, vamos lá. Ele queria fazer o Kiko separado da turma do Chaves, né? Ele queria simplesmente que não existisse essa turma ali, porque ele queria um programa solo na Venezuela, porque ele achava que ele não estava brilhando o suficiente, né? E aí, ele realmente, lá em Acapulco, ele começou a conversar com esse povo lá da Venezuela, né? Então, tinha lá esses amigos venezuelanos, como ele disse, e ele começou a conversar com esse povo lá. Na cabeça dele, ele ia sair, pegar o Kiko e fazer o que ele quisesse com ele. Não é assim que funciona, né? O Bolanhos, ele tinha o direito autoral sobre o personagem do Kiko, porque ele criou o Kiko. Então, o personagem é do autor, né? É como se falasse assim, não, mas o Brás Cubas, por exemplo, do Machado de Assis, não é mais do Machado de Assis. Gente, ele sempre será um personagem do Machado de Assis. Isso não tem como mudar. Interpretado por várias pessoas ao longo dos anos, inclusive pelo Rodrigo Leste, e eu fazendo as personagens femininas há anos atrás, mas inclusive foi uma das adaptações. Mas o Rodrigo Leste não era o dono do personagem de Machado de Assis. Mas isso é só um exemplo que eu dei aqui. Não entendo, porque na cabeça do Carlos Villagrán essa coisa não entrava. Ele achava assim, eu criei o personagem no sentido de eu o desenvolvi, eu criei as bochechas, que curiosidade também, ele não usava nada, tá, galera? Aquilo na bochecha do Kiko era ar. Impressionante. Aliás, o Carlos Villagrán interpreta o Kiko até hoje. Gente, tá meio velhinho, né? Eu acho que, assim, não sei, né, pra mim, mas enfim. Ele interpreta o Kiko até hoje. E impressionante como que ele fazia as bochechas ficarem infladas e conseguir falar. Confesso pra vocês que tentei algumas vezes, mas não consegui e não farei aqui, né, porque aí já ia ficar feio demais, eu não quero, né? Enfim, mas é impressionante, ele tinha o controle. Então ele falava assim, mas eu que criei esse personagem, eu que desenvolvi ele, eu que criei as manias, eu que criei... Gente, isso não interessa. Isso não interessa, é o seu jeito de interpretar o Kiko. Bom, mas ele conseguiu esse programa na Venezuela. O que deixou ele meio estressado no início e que atrasou um pouco o seu programa, né, o que ele pensava em fazer, foi que a emissora falou o seguinte, Roberto Bolanhos falou que você pode usar o Kiko se quiser, segundo a série, tá, galera? Segundo a série, mas que você tem que colocar os créditos, personagem criado por Roberto Bolanhos, no fim dos episódios. E ele não aceitou. Ele não aceitou. Há sim uma briga jurídica deles, né, registrada, aí todo mundo sabe, naquela época, tá? Então naquela época eles tiveram uma briga jurídica, uma disputa pelo Kiko, mas ele não ganhou, porque ele assinou um contrato. E eu acho que ele havia se esquecido de que ele assinou um contrato de que o personagem Kiko não era um personagem dele, era um personagem que ele interpretava. Eu acho que a emissora já fez isso, obviamente, pensando nisso. Então, assim, depois, o que ele fez? Ele criou esse personagem Federico, né, que era que tinha lá o Kiko, o nome do programa, enfim, aí depende do lugar. E esse personagem era parecidíssimo com o Kiko, os mesmos trejeitos, só que tinha uma roupa diferente. E aí ele criou um programa tipo a Vila do Chaves nesse Federico, tá? Que eu já mostrei aqui pra vocês no episódio 6, né? Do episódio 6, os vídeos, inclusive, disso, em que ele tinha lá um personagem que era tipo Chiquinho, um personagem que era tipo Seu Madruga. Gente, era igual.
era igual a Vila do Chaves. Mas esse personagem dele não foi muito adiante. Ele fez sucesso na Venezuela por um tempinho, né? O programa estreou em 81, mas ele não fez muito sucesso assim, como foi o Bolanhos, no caso, né? Como foi os personagens do Bolanhos. Nesse 8º episódio, quando tem essa confusão desses personagens aí, a emissora queria muito que o Chaves tivesse um filme, do Chaves. Sabe, tipo assim, tinha os Trapalhões e aí tinha os filmes dos Trapalhões, mas o Bolanhos achou essa ideia muito ruim. E ele disse que se fazer um programa do Chaves era um programa para televisão. Então, se levasse, porque as pessoas pagariam no cinema um personagem ou um programa que elas viam de graça na televisão, que realmente não faria sentido. Então, ele criou um personagem chamado Chanfle, outro personagem com CH, né? E esse Chanfle aí era um cara que gostava muito de futebol e tinha os seus sonhos, ele queria ser jogador e tudo mais e tal. Na série mostra um pouquinho. Mas durante os bastidores dessa gravação desse filme, também aconteceram muitos problemas. Além dos problemas em casa, eles começaram a brigar entre si. O elenco não se entendia mais e ele teve um sério problema com o segoviano, que era ex-noivo da Florinda Messa. Então, galera, isso também foi assim um marco, né? E isso aconteceu no ano de 78 para 79 ali, mais ou menos. Então, eles começaram a ter ali muitos embates, que fez com que o Ramon Valdez, o nosso eterno Seu Madruga, tal. O Seu Madruga saiu também do programa por questões de saúde, tá? Não foi só por causa disso, mas na época isso foi pouco divulgado, né? Depois que foi falado tudo mais. Ele foi trabalhar sim com o Kiko, mas era uma carga horária menor e ele tinha problemas de saúde, né? O Ramon Valdez, assim como o Bolanhos, fumavam muito, né? E naquela época era super charmoso fumar, né, gente? Hoje é tão demodê, né? Se você fuma, pare se você fuma, entendeu? Porque isso realmente pode te causar sérios problemas. Aliás, se você fuma narguile ou se você fuma vape, olha, é pior do que cigarro, tá? Não sei se já te informaram, mas estão te enganando nisso aí. Bom, enfim, deixa eu falar isso aqui, né, gente? O Seu Madruga foi trabalhar com... Mas daí não foi uma traição, tá? Ele realmente saiu por problemas... segundo ele não se divertia mais. Não era mais legal pra ele fazer o Seu Madruga. Ele achava aquilo... a equipe desgastada, muitas brigas, muitas confusões e tudo, e ele falou que não queria mais viver aquilo. Aí ele saiu fora e também foi tratar da sua saúde nessa época. E foi nessa época também que terminaram as turnês, né, 77 a 79, foi quando eles mais viajaram. Essas turnês, gente, arrastavam multidões pela rua até o teatro, e assim, ao todo, mais de 9 milhões de pessoas assistiram as peças, né, do Chaves ao vivo. E isso, assim, foi um sucesso estrondoso, né? Mas eu sei o que você quer saber, né? Quando foi que o Chaves chegou ao Brasil? O Chaves já tinha alguns episódios esporádicos na extinta TV Tupi, né? E com uma dublagem muito ruim à época, desde os anos 70, tá? Chegou aqui, mas muito assim, tímido mesmo, tá? Não era nada assim... muito bom. Porém, em 1984, o SBT comprou o programa do Chaves da Televisa, assim como o Chapolin. E ele foi transmitido até 2020, quando a Televisa perdeu os direitos autorais sobre o programa e pegou todo mundo de surpresa, e o SBT teve que tirar automaticamente do ar. Ao todo, no Brasil, foram 37 anos de encanto, sorrisos e às vezes lágrimas também. Quase 37 anos, 36. Ao todo, a série do Chespirito teve 8 episódios até o momento. E parece que estão trabalhando numa segunda temporada. Mas até aqui a gente teve muitas informações. Algumas controversas, como eu trouxe para vocês no decorrer dessa saga que eu tão carinhosamente postei aqui pra vocês, né? Mas o Roberto Bolanhos foi muito maior do que isso, tá?
E aí vou trazer para vocês tudo resumido em números, o que ele fez. Vamos lá, eu tive que anotar porque é muita coisa, gente. Ao todo foram 50 anos de programação ininterrupta, em mais de 90 países, em 50 línguas diferentes. Você tem noção? Você tem noção do que é isso? Galera, é muita coisa. Foram mais de 690 episódios escritos para programas diversos de televisão. E também 20 filmes, 3 peças de teatro, 3 livros, 3 novelas e mais de 100 personagens. Roberto Bolanhos é uma cultura pop latina ambulante. O Roberto Bolanhos atingiu a audiência de milhões e milhões e milhões de pessoas mundo afora. É difícil encontrar alguém que não conheça El Chavo del Ocho ou El Chapulín Colorado. E é muito difícil hoje você simplesmente pensar que esse homem não existiu no mundo. O Roberto Bolanhos nasceu no dia 29 de fevereiro de 1929 e nos deixou no dia 28 de novembro de 2014, aos 85 anos de idade, e muita lembrança boa, né? Ele teve insuficiência cardíaca associada a complicações respiratórias. Ele morreu em Cancún, no México, e nesse período ele era cuidado pela Florinda Mesa, que cuidou dele até o seu último dia de vida. Eu espero que vocês tenham gostado dessa saga. Ela terminou, mas ainda vou fazer um filme sobre os personagens, né? Ai, é difícil, gente, porque falar de Chaves e Chapolin é falar das tardes na frente do SBT. E às vezes à noite, quando a gente não tinha muita coisa legal para assistir, quando a gente não tinha os streams, quando a nossa vida era rir do isso, ou de um Seu Madruga, a sua avó, e pi, e a gente ri de gentalha, venha tesouro, não se misture com essa gentalha, e tantas outras frases icônicas, né? Pague o que me deve, os 14 meses de aluguel, não contavam com minha astúcia, não priemos cânico, e outras frases que a gente cresceu. Aqui no Brasil, seus maiores sucessos foram Chaves e Chapolin, seguido do Dr. Chapatin. Mas outro personagem com CH. Galera, tá difícil de segurar a emoção, né? Porque o Chaves, a gente cresceu vendo Chaves, a gente cresceu tendo essa visão, e essa série nos fez fazer uma viagem no tempo. Tanto na parte em que eles fazem cenários maravilhosos, dignos da época, né? Com os seus figurinos. Meu Deus, é algo assim impressionante. E assim, em como eram as TVs daquela época, como a atuação dos atores, né? Que eles entregaram muito mesmo. Meu Deus, galera, é muito difícil, né? É um turbilhão de emoções imaginar tudo isso que eles viveram durante todo esse tempo. E imaginar que isso tudo fez parte da nossa infância, mesmo que nós não soubéssemos o que acontecia nos bastidores enquanto ríamos, né? De cenas icônicas como: que bonita sua roupa, que roupinha muito louca. Enfim, quem se lembra disso, né? Que a gente não posso colocar aqui pra vocês, infelizmente, a música. Mas vocês se lembram disso, né, gente? E da música da Boa Vizinhança, que eu também não posso postar aqui, mas vocês se lembram disso, né? Cada episódio do Chaves que você assistiu, como Satanás, é você, Satanás? É o episódio do Chaves que mais nos dá medo, né? Conta aí pra gente, pra vocês. Mas o icônico pra mim é o aniversário do Seu Madruga. Gente, esse episódio foi um dos que eu mais ri na minha vida. Se sente mal? E o Chaves entendendo o recado todo errado a respeito da festa que seria feita e contando pro Seu Madruga que ele iria
de arrasta pra cima pelas mãos do pessoal da vila, quando na verdade estavam preparando uma festa surpresa pra ele. Foi o episódio que eu mais ri. Deixa aqui nos comentários o episódio que você mais gostou, qual que mais te marcou, do Chapolin, do Dr. Chapatin, do Chaves, né? Qual episódio você mais se lembra, assim, com carinho? Ou vários, ou aqueles que você consegue ficar emocionado em saber. Hoje, saber que acabou, gente. Acabou aquele tempo também da inocência, né? Que a gente tinha. E acabou aquela liberdade que tínhamos também. Eram épocas em que as piadas não eram proibidas e não davam cadeia. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que foi que você achou da série e qual o seu episódio favorito. Qual que mais te marcou ali? Quando que o Chaves marcou a sua vida, né? É isso. No mais, se inscreva no canal, galera. Tô trazendo novidades aqui pra vocês, assim, bem legais. Eu fiquei um tempo fora por causa da minha voz, que ainda não tá normal. Mas é isso. Eu vou pedir pra vocês se inscreverem, deixe seu like, né? Isso é importante pra mim, é importante pro YouTube entender que você gostou do conteúdo, enfim. E é isso. Por hoje é só. Beijos. Fui.